Olá pessoal, como eu havia dito, então, a Ariane está aqui. Ela é da Vigilância Epidemiológica e ela vai nos falar o que faz a vigilância. Ariane, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí para um bate-papo. Claro. Primeira pergunta, o que faz a vigilância epidemiológica? O pessoal confunde muito com a vigilância sanitária, Exatamente. né? Eles vão lá falar de quintal sujo, de mosquito, mas na realidade a gente até trabalha em conjunto. A sanitária cuida dos bichos, como eu falo, e a epidemiológica cuida das pessoas. Então, a gente faz a notificação de todas as doenças que precisam ser relatadas. Dengue, febre amarela, gripe, tuberculose, HIV. A gente faz esse meio campo. O paciente é tratado no posto, no médico que for tratar, mas ele tem que fazer uma notificação. Fazer uma ficha, fazer um controle, né? E isso vai gerar estatísticas para depois você ver lá nas mídias que falam quantos pacientes de tuberculose tem no Brasil todo. Tudo isso são dados que são gerados da vigilância. Quem notifica você? Qualquer médico, qualquer profissional da saúde que pegue o exame positivo, por exemplo, de dengue, tem que avisar a vigilância. Então, são os postos de saúde, a própria Santa Casa, a Unimed, os consultórios particulares e os laboratórios. Também o laboratório, quando ele pega um exame positivo da lista de doenças de notificação, eles têm que comunicar a gente. E a gente vai atrás desse paciente, atrás desse médico que notificou, que diagnosticou, para poder fazer esse controle. E eles são obrigados por lei? É obrigado por lei. Existe uma portaria de 2014, a mais recente, que tem a lista das doenças que são de obrigação, né, de notificação, e quem tem que notificar. Todo profissional da saúde, seja médico, enfermeiro, biomédico, tem essa obrigação de notificar. Tomou conhecimento? Tem que avisar a gente, tem que ser notificado sim, para poder gerar essas estatísticas. Os dados são sigilosos, lógico, né? Sim. A gente tem um banco de dados de doenças, tem um banco de dados de nascidos vivos, que a gente também faz esse controle, um banco de dados de mortalidade, né? Tudo isso a gente gera informações para o DataSUS, para o governo, para ver qual é a estatística municipal. É uma estatística, então, que você tem. Isso, é exatamente o número de pacientes. A gente não trata o paciente, né? Sim. Eu faço essa estatística. Você mexe com números. Exatamente. Algumas doenças, por exemplo, a dengue, tem que colher uma sorologia e é encaminhado para o Adolfo Lutz lá em Sorocaba. Alguns é para São Paulo, que eles só aceitam também os exames do laboratório do governo. Também é a gente que faz esse meio campo. Então, deu um paciente positivo no pronto-socorro de dengue, o exame não é feito aqui. Eu tenho que colher, tenho que notificar, fazer a ficha, colher e mandar para Sorocaba. Esse serviço também é feito pela vigilância. E como toda estatística, deve ter problema. Uns que não notificam. Temos Há uma sim. Subnotificação. E muitas doenças. Por exemplo, esse ano a gente comunicando à população também, aos nossos companheiros, a respeito das violências. Violência contra a mulher, violência contra a criança, violência contra o idoso também é de notificação. E muita gente não sabe disso. Então chegou no pronto-socorro lá, apanhou a mulher que foi agredida. Foi agredida, tem que fazer uma ficha. É o pronto-socorro que tem que avisar você? Isso. Aí no pronto-socorro notifica, as unidades básicas sabem desse serviço. Mas, por exemplo, assistência social. Quando eles pegam agressão de criança, conselho tutelar, que pega agressão de criança, eles também têm que notificar a gente. E isso não está sendo feito. Agora a gente está começando esse ano esse trabalho com essas parcerias, porque também é de notificação. Também não é uma doença, é um agravo, né? Sim. E também tem que ser notificado. E diga uma coisa, Rain. Essa, quando ele faz a notificação, ele vai falar assim: o pai João da Silva agrediu o filho Sim, Pedro. A gente tem uma ficha, basicamente é assim. O cabeçalho da ficha é o que você está notificando. Se é doença, se é dengue, se é HIV, se é violência, você vai ter que colocar lá.
Aí você põe os dados da vítima ou do paciente, né? Nome, data de nascimento, cartão SUS, os endereços, e cada ficha tem um histórico que você coloca lá, sintomas, você coloca no caso de violência, que violência que foi, se a pessoa tentou se matar, se foi tentativa de suicídio autoprovocada, ou se foi agressão física, se foi tiro, se foi... Tem todos os itens que você tem que preencher. Quem agrediu, né? Então isso tem... Cada ficha tem o seu histórico, né? Dengue, por exemplo, tem os sintomas que a pessoa está sentindo, tem os exames que foi colhido, se ficou internado, se teve alta, se foi a óbito. Tem tudo isso, cada ficha tem a sua característica, tem a sua ficha específica. Então, você recebe um número ali. Eu recebo a ficha. É o que te interessa. Eu recebo a ficha com esses dados e essa ficha eu coloco no sistema de informação. Montar a sua estatística. Aí eu coloco lá, aí como eu estava falando, SINASC são os sistemas de informação de nascidos vivos. Todo mundo que nasce aqui é colocado nesse SINASC. O SIM é sistema de informação de mortalidade. Todo mundo que morre em Avaré eu coloco nesse sistema. E o SINAM, que é o sistema de agravos, de notificação, que são todos esses outros. Todas as doenças, as violências, tudo isso tem que colocar nesse sistema. Daí você entra lá online e faz todo esse registro. Você faz o registro, por exemplo, voltando para a agressão, você só coloca o registro, não interessa o que deu daí para frente. Não, a gente acaba tendo esse elo, né? Por exemplo, do caso da agressão, se for delegacia da mulher, a gente orienta o paciente que procure a delegacia da mulher, aí se ela for maior de idade, é direito dela ou não, né? Não, mas eu sei, mas por exemplo, sim. Agora, teve uma agressão, chegou lá no pronto-socorro. O pronto-socorro vai encaminhar para você que chegou, fulano foi agredido, tal, lá no seu serviço. Sim. Certo? Você viu, olhou a ficha, colocou no sistema. Acompanhamento, você fala? Acompanhamento. Então, aí depende caso a caso, tá? Por exemplo, a agressão. Quando é menor de idade ou quando é idoso, o próprio pronto-socorro tem que, por lei, avisar conselho tutelar ou conselho do idoso, que hoje está funcionando pelo CRAS. Quando é maior de idade, né, e não é idoso, aí eles orientam que procure delegacia da mulher, cada um resolve. Aí, se por acaso é tentativa de suicídio, eles avisam o CAPS, que a gente tem o atendimento também. Então, o próprio pronto-socorro dá esse encaminhamento. A ficha vai chegar para mim, eu recebo ficha uma vez por semana. Sim. Então, eu não chego no dia que acontece que eu recebo. Né? Então acaba demorando um pouco. O que a gente, a hora que eu vejo a ficha, eu já vejo se teve encaminhamento e se tem necessidade de eu estar entrando em contato com algum lugar. Quando é criança, normalmente a gente liga pro conselho tutelar, vê se foi tomada alguma providência. Esse acompanhamento a gente faz. Agora, o acompanhamento maior é quando é doença, porque, por exemplo, a dengue, que normalmente acontece, a gente notifica, colhe o exame e manda para Sorocaba. Sorocaba vai devolver para mim o exame. E aí eu que vou ver como é que está esse paciente. Então a gente tem esse acompanhamento com o paciente no maior casos assim das doenças. Esse banco de dados que você alimenta é estadual ou é federal? É federal. No caso, a gente encaminha para o DataSUS, né? Sim. Que tem do estado de São Paulo, mas é federal. E quem tem acesso a esse banco de dados? A gente tem no município a nossa digitadora, né? Ela tem a senha para o acesso, e no município eu e ela, e temos 3 funcionários que têm acesso a esse banco de dados que a gente alimenta. Mas tem algumas coisas que a gente também não tem acesso para ver, né? E daí no regional, que é a nossa Botucatu, eles têm acesso a todos os municípios. Aí no estado ele tem acesso também, e assim vai indo você tem que ter uma senha, tudo para você acessar. Por isso que a gente fala que isso é sigiloso, né? A gente tem a informação do paciente, mas, por exemplo, teve uma aluna de enfermagem que estava fazendo uma pesquisa sobre gestantes com sífilis. Aí eu forneci para ela quantas gestantes tiveram. Exato, o número. Sim. Os nomes a gente não tem, por lei, é sigiloso. Sim. Então eu tenho assim, quantas fizeram pré-natal, em que fase da doença que teve, se o bebê nasceu com problema ou não, tudo isso eu tenho como fazer. Mas é rico o banco de dados. É bem interessante. Se o poder público tivesse interesse em pegar um banco de dados do município de Avaré, nós vamos fazer uma programação
dentro do banco de dados. Puta, é fantástico, hein? A ideia é gerar políticas públicas a partir disso, o sonho é esse. O sonho é esse. O SUS é esse, né? Exato. A ideia seria realmente gerar políticas públicas a partir dessas informações. Mas como você falou, a gente tem muita subnotificação. Muita gente que passa no particular não notifica. Né? Então a gente fica perdido. Principalmente as DST, sífilis, condilomas, que tem que notificar. Mas se você passa no particular, eles não notificam. E a gente acaba perdendo isso, né? Porque você sabe que gera um constrangimento, sim. Né? Então fica mais complicado. Mas no serviço público funciona bem, sim. Ótimo. Pessoal, no próximo bloco nós vamos continuar aqui conversando e ela vai falar das campanhas para nós, as campanhas existentes e as campanhas futuras. Aguarde e voltaremos já.